E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Anneli Soares e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o romance Bonsai do escritor chileno Alejandro Zambra, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Cosac Naif. Então bora comigo para a resenha de hoje. Bem pessoal, então vamos lá falar sobre este romance aqui super curto, leve, maravilhoso, gostoso do Alejandro Zambra, que, como eu falei, eu li nessa edição aqui da Cosac Naif e foi a minha segunda leitura do autor há muitos anos, eu nem lembro mais quando. Eu li um outro que se chama A Vida Privada das Árvores, também gostei muitíssimo. Este livro aqui, para mim, o grande destaque dele é a escrita do autor, né, a leveza de sua escrita, de como que ele conta aqui uma história super simples, né, que a gente já viu muito por aí e que eu acho que é o que acontece geralmente, ninguém inventa muita roda, né? Mas enfim, a maneira como ele escreve é um grande destaque aqui para vocês. Achei muito diferente, gostoso, né? Mas que, apesar de ser leve, ele trata de temas muito existenciais, trata do amor, do fim do amor principalmente, né? E de como que essas pessoas, né, que um dia se amaram, lidam com a vida depois e com o luto do relacionamento. Então é muito interessante. Para vocês terem ideia, o romance começa já nos entregando como que essa história termina. Então ela começa do fim, né? E só que depois do fim tem algo, né? O fim não, enfim, o fim não existe aqui. O fim, ele continua, né? Ele perpétua. Ele diz aqui, a primeira frase do livro é: no final, ela morre e ele fica sozinho, ainda que na verdade ele já tivesse ficado sozinho muitos anos antes da morte dela, de Emília. Digamos que ela se chama ou se chamava Emília e que ele se chamava e continua se chamando Júlio. Júlio e Emília. No final, Emília morre e Júlio não morre. O resto é literatura. Incrível, né? Então, aí a partir disso, a partir do final, que a gente já sabe, então, que a protagonista, ou enfim, essa mulher que será importante pra gente, ela morre. E ele continua vivo, né? Apesar de ele não, né, não estar junto, mas fazia um tempo. Então, já no primeiro parágrafo, a gente sabe dessa morte, sabe que o Júlio continua vivo e sabe que eles não estão mais juntos, né? Então, do fim, ele começa a história, que é muito interessante. Então, como ele vai percorrer, né, o encontro desses dois, de como eles se conheceram, depois como eles se relacionaram e como que isso teve fim, e para depois do fim o que acontece, aí a gente vai ver no desenrolar de Bonsai. É muito gostoso para todos nós leitores, né, acompanhar essa história, porque o Alejandro Zambra constrói o relacionamento de Emília e Júlio muito em torno da literatura, porque os dois são jovens estudantes de letras quando se conhecem, então a relação deles com a literatura já está estabelecida já a partir daí. E depois, ao longo, né, do relacionamento deles, que começa muito casual e depois acaba se tornando um namoro muito sem querer, eles vão se relacionando ao longo de leituras de contos, romances, né, clássicos, etc. O sexo, né, deles está muito ligado também à literatura. Então eles sempre leem algumas páginas, alguns trechos antes, né, de, enfim, de se relacionar, de transarem e tal. Então, está totalmente relacionado. Então, para quem é leitor apaixonado, é muito gostoso. E tem uma questão aqui que eles mentem um para o outro. A primeira mentira contada, né, que eu acho que é um marco assim do casal, é que eles leram Proust. Os dois mentem, né? Que tem essa... eu já li Em Busca do Tempo Perdido. Eu também já li. Só que os dois não leram. E em algum momento, eles vão chegar a ler realmente juntos, disfarçando, né, o desconhecimento, e tem outros acontecimentos aqui que marcam. Algo que é muito marcante neste livro é a questão da metaliteratura. Então, o Alejandro Zambra, ele faz referências tanto à literatura, né, como eu falei, de outros autores, livros e tal, quanto do ato de escrever. Em algum momento aqui ele até ironiza, né? Ele fala assim, esses escritores contemporâneos, esses romances que estão na moda, esses romances de 40 páginas que estão na moda,
ironizando o próprio livro, né? Porque é o caso dele. Claro que nessa edição aqui, que é muito diferentona, né? Que tem uma grande margem e tal, ele ficou um pouco mais longo, né? Ele vai ter umas 90 páginas. Ele falando do próprio livro, né? E também porque essas personagens que aparecem aqui, além do Júlio, depois vai aparecer o Gus Marrí, que é um escritor, né, mas, assim, um escritor famoso no Chile e tal, que ele vai tentar trabalhar com esse cara como ele vai passar, né, para o computador o manuscrito, né, desse escritor e tal. Tem ali um encontro com esse escritor. Depois acaba que esse escritor desiste de pegar o trabalho com ele, vai pegar com uma outra mulher porque ela fez mais barato. Mas aí ele mente para uma vizinha dele com quem ele está se relacionando ali naquele momento, fala que está trabalhando com esse Gus Marrí e vai escrever um romance, né? Ali, então, ele escreve um romance dentro do romance. E o Bonsai é uma referência, primeiro, a um conto que ele e Emília leem juntos, que é o marco pro fim do relacionamento deles, né? Em que um casal combina de comprar um bonsai, de ter um bonsai e cuidar desse bonsai como se ele fosse o amor deles, né? O amor está ali encarnado naquele bonsai, está representado, e uma vez que aquele bonsai morra, o amor também morrerá. E o Júlio e a Emília, quando leem esse conto, ficam totalmente transtornados, né? E meio que acabam percebendo, né, que o relacionamento deles está metaforizado ali naquele conto e que eles estão, né, tipo, com um relacionamento degringolando pro fim, assim. Então é bem interessante. Então, a história do Júlio está sendo contada por este narrador aqui. Ele está escrevendo uma história que supostamente é de um outro autor e tem uma referência ao bonsai que é do outro conto, né? E também ao próprio autor, o Alejandro Zambra, que adora bonsai, né? Pelo menos que eu vi escrito em mini biografias dele e tal. É interessante como ele trata do tema, né, do amor, do relacionamento, do fim, de como que a gente vai, então, depois acompanhando a história da Emília, do antes de Júlio, depois de Júlio, e ele também, né, da história do Júlio. Tanto é que a gente acompanha essa escrita dele do bonsai. É bonito também porque aí o Alejandro Zambra faz uma comparação do ato de escrever com o ato de cuidar de um bonsai, que é algo que tem que ter muita paciência, que tem que ser diária, né, que tem que cortar para poder nascer. Então é uma metáfora tão linda, assim, que eu, né, que escrevo, assim, fiquei totalmente sensibilizada, mas é claro que pessoas que não escrevem também, eu acho que ficarão, né. Então, assim, não tem muito a dizer, não posso entrar muito em mais detalhes que eu já falei aqui, porque eu acho que é um livro curto, né, pode interferir na experiência de leitura de vocês. Eu destaco, assim, mais a experiência de leitura deste livro, que é interessante pela própria escrita, é muito gostoso mesmo, assim, é um deleite, sabe? E uma coisa, assim, que para mim foi importante ler esse livro, porque eu peguei ele para ler num momento em que nada estava dando muito certo para mim. E aí eu peguei esse livro aqui para ler e foi numa fluidez tão gostosa, assim, me tirou de um lugar de incômodo, sabe, de não conseguir ficar travada e não conseguir me concentrar em nada. Então ele foi gostoso por isso. Então, para você às vezes que tá buscando leituras mais leves, né, mais gostosas para um respiro, assim, super indico esse livro aqui, gente, assim. E é belíssimo o trabalho dele em relação à língua. E esse aqui é um romance de estreia do autor, né? Veja que, assim, ele já começou de uma maneira, pra mim, potente, né? Muito importante. Eu gostei bastante desse livro aqui. Então, fica essa minha dica de leitura, né? Uma resenha mais curta, mas um romance muito curto, que vale a pena pelo próprio ato de ler. Então é isso, gente. Eu fico por aqui. E, antes de terminar, quero convidar você que não está inscrito aqui no meu canal para você se inscrever ali embaixo e também no sininho para receber as notificações quando sair vídeos. Eles chegam quentinho para você às quartas e domingos, que são os 2 dias que eu publico aqui. Se você curte literatura latina, fique de olho que tem uma playlist aqui só com livros de escritores e escritoras latinos. Então é isso, gente. Vejo vocês num próximo vídeo. Um beijo grande e até!